Olá, queridos alunos do Farias Brito e das escolas conveniadas. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um pequeno comentário sobre ondas. Vamos falar sobre a natureza das ondas, vamos falar um pouquinho dos elementos que caracterizam uma onda, vamos falar de como essas ondas se propagam, tá? E vários outros elementos importantes para você ter esse conhecimento fundamental sobre a ondulatória. Primeiramente, pessoal, para a gente compreender o que vem a ser uma onda, eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte coisa. Você segura uma corda onde uma extremidade esteja fixada numa parede, por exemplo, e a outra extremidade você segura. Você vibra esta corda e surge uma perturbação propagando-se nesta corda que estava inicialmente em repouso. E essa perturbação que se propaga na corda é o que a gente chama de onda. Agora, os elementos básicos importantes desta onda são: os pontos mais elevados desta onda são chamados de cristas e os pontos inferiores mais baixos são chamados de vales. Um outro elemento importante de uma onda é a sua amplitude. E o que é que se entende por amplitude? A amplitude é o segmento vertical que vai de uma crista para o eixo de vibração desta onda, ou então de um vale para esse mesmo eixo. A isso a gente chama de amplitude de uma onda. E por falar em amplitude, também é fundamental que você saiba que uma onda ela transporta energia e não matéria. Quando você pega uma corda no seu estado de equilíbrio e vibra esta corda, você está gastando energia para produzir esta perturbação. Então você fornece para esta onda uma energia. A onda transporta energia. Por outro lado, se você pintar um pontinho nessa corda e percutir essa corda, você vai notar que esse pontinho sobe, desce, e ele não desloca. Ele não se desloca horizontalmente, ou seja, a onda não transporta matéria, e sim uma onda transporta energia. Paulo Lemos, e com relação à natureza de uma onda? Uma onda, pessoal, ela pode ser uma onda mecânica e pode ser eletromagnética. Vamos compreender, por favor. A produção de uma onda sonora através da voz. Quando você fala, as suas cordas vocais começam a vibrar, fazendo com que o ar contido na cavidade bucal também passe a vibrar. Quando você abre a sua boca, este ar vibrante entra em contato com o ar do ambiente, fazendo com que o ar do ambiente também passe a vibrar. Ele começa a se propagar até atingir o ouvido de um observador. Este ar vibrante penetra na cavidade auditiva e atinge uma película chamada de tímpano. O tímpano passa também a vibrar quando recebe essa informação vibrante das partículas de ar. Ora, se o tímpano vibra, através na parte superior desses tímpanos, nós temos os nervos ou os nervos auditivos mais desconhecidos, e através de pulsos elétricos, há informação para o cérebro dizendo que tipo de vibração é esta. E para cada vibração, pessoal, a gente tem aí uma nota, ou seja, a gente tem um som. Cada vibração tem uma certa frequência, tem uma certa nota, tem um certo som emitido. Então, meus lindos, esse tipo de vibração que necessita de um meio material para se propagar é chamado de onda mecânica. Então, pessoal, as ondas mecânicas carecem de um meio material para se propagarem. Por outro lado, a gente tem as ondas eletromagnéticas. Vamos dar um exemplo. O Sol. O Sol, ele emite em direção à Terra diversas radiações, como, por exemplo, a luz visível, o infravermelho,
o ultravioleta, o raio-x, ondas de rádio, que se propagam do Sol e chegam aqui na Terra, transportando a energia do Sol para a Terra. E essas radiações, pessoal, viajam num local que não tem nada, que é chamada de vácuo. Consequentemente, a gente conclui que esse tipo de onda não precisa de um meio material para se propagar. Então, essas ondas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Então, pessoal, uma coisa fundamental, não esqueçam, tem gente que acha que onda de rádio é uma onda sonora que se propaga no ar, por exemplo, em média, com a velocidade em torno de 340 metros por segundo. Não, senhor. Onda de rádio é uma onda eletromagnética que tem a mesma velocidade no vácuo do que a luz, do que o infravermelho, do ultravioleta. São ondas eletromagnéticas que têm no vácuo uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ou ainda 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ora, pessoal, há pouco nós falamos que o comprimento de onda é a distância que vai de uma crista para outra consecutiva ou entre um vale e outro consecutivo. Essa distânciazinha, pessoal, é chamado de comprimento de onda. É o primeiro elemento fundamental de uma onda. Notem que uma onda, ela é periódica, ela se repete com o tempo. E o que é o período? É exatamente o tempo que uma onda percorre um comprimento de onda na horizontal, ou seja, é o tempo de uma oscilação completa. Ora, Paulo Lemos, se existe o comprimento de onda e existe o período, as ondas uniformes, elas propagam-se com velocidade constante. Então a gente pode dizer que, sendo a distância a velocidade vezes o tempo, e tomando a distância como comprimento de onda, você pega a velocidade da onda e multiplica pelo tempo de uma oscilação completa, que é exatamente o período. Então nós temos a tradução da equação fundamental de uma onda. Comprimento de onda é a velocidade vezes o período. Mas, Paulo Lemos, a onda, por ter período, ela não tem frequência? Claro. A frequência é o número de oscilações executadas na unidade do tempo. Em outras palavras, a frequência é o inverso do período. Logo, o comprimento de onda, sendo a velocidade vezes o período, a gente pode dizer que comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência, tá bom? Então, repetindo, as equações fundamentais da ondulatória. Comprimento de onda é a velocidade vezes o período, ou comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência. Uma outra coisa importante, pessoal, com relação à ondulatória, é exatamente o tipo de onda. Existem ondas transversais e existem ondas longitudinais. Paulo Lemos, tente diferenciar em poucas palavras o que vem a ser uma onda transversal, o que vem a ser uma onda longitudinal. Pessoal, onda transversal. Se você pega uma corda e percute essa corda, surge uma onda propagando-se nessa corda. Notem que a vibração desta onda que se propaga na corda é uma direção vertical e a propagação é horizontal. Então, quando a direção de vibração for perpendicular à direção de propagação, nós temos aí uma onda transversal. Como exemplo, ondas em cordas, ondas nas superfícies dos líquidos. Também temos as ondas longitudinais. O que se entende por uma onda longitudinal? Eu queria que vocês imaginassem uma mola afixada nos seus extremos. Se você pegar algumas espiras dessa mola e juntá-las dessa forma, quando você solta, ela começa a fazer isso. Então, o que nós temos aí, pessoal, uma vibração, nesse caso específico, na horizontal, e nós temos uma propagação também na horizontal. E esse tipo de onda, onde a direção de vibração coincide com a direção de propagação, nós temos aí as ondas longitudinais, tá bom? Pessoal, por hoje é o que a gente tem para comentar para vocês
um assunto fundamental chamado ondulatória. Até o nosso próximo encontro.